E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Cenário um pouquinho diferente, meu verde, desculpem por isso, mas eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Lingard. Geralmente eu daria as notícias do Corinthians para vocês. Só cara, de verdade, hoje não compensa colocar um dia de notícias, claro, um segundo vídeo talvez, mas esse vídeo eu gostaria de dedicar ao Lingard e a todo o contexto dele no Corinthians, porque antes dele vir, ele teve outras propostas, ele conversou com o Memphis e eu vou tratar de tudo isso aqui com vocês hoje. Bom, rapaziada, começando do início, o Lingard foi especulado no Remo e já diziam que as partes estavam bem avançadas, que não era só uma especulação, que o Remo estava realmente conversando pelo atleta. Só que o Corinthians chegou nessa parada do nada. Por quê? Eu me lembro, eu tava vendo ele no Remo, eu falei, puta contratação do Remo, que eu vi que o Remo queria o Zumar também. Eu falei, tá montando um time interessante pra Série A, por mais que eu não ache o Lingard de tudo isso, agora eu tô achando ele craque. Aí quando ele tava indo pro Remo, eu falei, mas é uma contratação interessante, e do nada, eu não tô brincando, do nada eu vi, nossa, Lingard vai ser anunciado pelo Corinthians, as partes estão conversando. Eu falei, o quê? Precisava tirar visto para atuar aqui no Brasil, de pessoa estrangeira, ele precisava ser inscrito no BID, não sei se ele já foi inscrito, mas anunciado ele já foi. O Corinthians preparou todo um post, Welcome to the Favela, você veio do reino e veio aí desde pra favela. Ele é o novo camisa 77, e esse número aí conta de tudo que o Corinthians tem com o número 77, quando ficou 23 anos você ganhar um título, e ganhou. O Corinthians deu esse número para ele, eu acho válido, para ser midiático, para vender camisa, eu acho importante, 77, dois números aí, ó, mais dinheiro pro Corinthians. Além disso, como são os números dele, que propostas ele recebeu? Vou falar primeiro das propostas. O Lingard, ele teve propostas para ir para o futebol europeu novamente. Ele teve propostas do Feyenoord, da Holanda, querendo ou não, tá brigando pelas cabeças na Holanda, é um time competitivo, é um time bom. Ele teve propostas da Championship, propostas da MLS. Caso ele quisesse aposentar de vez e jogar na MLS, mas ele quis vir para o Brasil, ele quis jogar no Corinthians. Teve a influência direta do Memphis nisso. Não durante as contratações, mas ele conversou com o Memphis, conversou com o Marcelo Paz. O Memphis, ele conversou, perguntou da estrutura do clube, o Memphis falou bem, lógico, quem não vai querer uma reforçar mais aí pro time. Ele falou bem, falou que a estrutura do clube é incrível, que a torcida é incrível. E ele foi uma grande influência. O Marcelo Paz e a diretoria estavam conversando com ele já, tanto que eles falavam que nas tratativas, o Lingard perguntava do clube, o Lingard ficou feliz pela vitória diante do Atlético Paranaense, ele estava imposto, ele estava querendo atuar pelo Timão, e eu acho isso muito louvável. Uma coisa que eu acho muito louvável também é que ele estava treinando antes de ser anunciado, e ele já está treinando com bola, ele já está querendo jogo, ele já estava querendo ser relacionado contra o Curitiba, e eu acho isso muito louvável, eu acho isso muito legal da parte dele, porque a gente sabe que nem todo jogador quer já chegar jogando, eles querem um tempo de adaptação, eles querem um tempo para, tipo assim, quero ficar 100%. O Zaccaria Labiat, por exemplo, ele quer um tempo de adaptação para ele atuar e tudo mais, mas nesse próximo dia 11 aí ele já deve jogar. Não sei se o Lingard vai jogar, não sei se está inscrito no BID já. Os números pelo FCCU foram 67 jogos, 19 gols e 10 assistências, sendo que nos últimos 6 jogos pelo CU foram 6 jogos, 3 gols e 3 assistências, ou seja, ele estava indo muito bem. Ele jogou lá de 24 e 25 as duas temporadas, e ele saiu da Coreia do Sul alegando que ele queria jogar em um futebol que fosse um pouco mais competitivo, e a Coreia do Sul ele não ia ter isso. Ele já era capitão do time. Pelo que eu apurei, as últimas partidas dele foram em 2025, mas alguma coisa na minha cabeça me diz que ele jogou essas 6 partidas em 2026 já. Eu vou dar minha opinião agora sobre o que eu acho de Lingard no Corinthians, e a minha opinião é muito simples. Eu acho que o Lingard, ele é uma contratação que vem mais por nome do que por futebol, mais por amigos do Memphis do que por futebol. A gente sabe que ele, na carreira dele, ele nunca rendeu tudo que ele poderia. A gente sabe que ele foi uma grande promessa junto com o Dele Alli, mas a comemoraçãozinha dele foi o máximo que ele conseguiu ali agradar o público do Manchester United. Ele não fazia muitos gols, não dava muitas assistências, porque os números da carreira dele, cara, são, eu diria que para um meio campo, são ínfimos, porque ele tem até que muitas partidas, mas não muitos gols nem muitas assistências, cara. Ele tem ali um total de 388 partidas, de 78 gols e 39 assistências. Para mim, ele é um jogador que não é um craque, ele é um bom jogador europeu, né?
E quando é europeu, a gente sempre cria aquela grande expectativa. Nossa, vai render no Corinthians. Nossa, ele vai jogar muito, vai fazer 70 gols por ano. E ele nunca foi assim. A fase mais artilheira dele foi pelo West Ham, 16 jogos, 9 gols. E pelo FCCU, numa temporada ele fez 10 gols. Então se você acha que um cara desse vai render aqui no Brasil, que ele não conseguiu render nem na Coreia do Sul, talvez você esteja enganado, talvez você esteja certo. Eu não posso dizer agora, ele acabou de ser anunciado. Na minha opinião, eu acredito que ele vai render, mas eu não acho que ele vai ser esse espetacular que o Memphis foi. O Memphis é melhor que ele. Rendeu em mais clubes. O Memphis rendeu na Premier League? Não. Rendeu na La Liga? Não. Mas ele rendeu no Lyon, ele rendeu no PSV. São times menores, ele é o maior artilheiro da história da Holanda. Então a gente tem que considerar isso. A gente precisa considerar que ele faz gols bonitos, que o chute dele é bom e que quando ele quer jogar, ele joga bem. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver se o Lingard vai cair na pilha do Memphis, de nossa, eu vou jogar quando eu quero. Porque supostamente esses caras, eles escolhem os jogos para jogar. Eu assisto muito o 10º, né, o Cross, e ele diz isso. E eu concordo. Esse último jogo contra o Novo Horizontino tentava, e o Corinthians ali em uma chance, Garro furou a bola. Outra chance, o goleiro teve que fazer uma baita defesa. Então, eu acredito que o Corinthians precisa ter essa gana para jogar. Trouxe 2 jogadores, um muito desconhecido, que é o Zakaria Labiat. Ele não é conhecido, se eu não me engano, é o primeiro marroquino da história do Corinthians. Não que muitos marroquinos passassem por aqui, porque a gente ainda tem aquele preconceito com o marroquino, por mais que o Hakimi esteja jogando bem, que o Hakim Ziyech esteja jogando bem, a gente nunca ouviu falar de Zakaria Labiat, a gente não sabia que ele era amigo do Memphis, tiveram que apurar, tiveram que pesquisar isso. Então, a gente tem que ter em vista que o Corinthians é um clube que está abrigando esses atletas que não estavam atuando em alto nível há algum tempo. E o Lingard vai ter que mostrar, aqui veio o Zakaria também, mas como o foco desse vídeo é no Lingard, eu, na minha opinião, acredito que, midiaticamente falando, ele vai render sim, ele deve vender camisa, ele deve vender algum produto dele, algum produto que ele faça com essa comemoração dele deve vender. Então, midiaticamente falando, que nem aquela faixinha do Memphis, deve vender, deve ajudar financeiramente o clube. O Corinthians vai conseguir pôr o ingresso a um preço que não é muito acessível. Eu fiz um vídeo falando do preço dos ingressos, mas que vai lotar, porque o Corinthians está colocando jogadores com mais mídia dentro do clube. Já tem o Uri Alberto, já tem o Garro que joga bem, já tem o Carrilho que tem rodagem europeia, tá trazendo mais um que tem rodagem europeia, passou 11 anos no Manchester United, desculpa, mas isso não é pouca coisa. Ele não fez nem 40 gols lá, mas é bastante coisa considerando que é o Manchester United, e se ele não rendeu tão bem, mas ele teve alguns lampejos de genialidade no West Ham, teve alguns lampejos no próprio United, jogou bem no FCCU, eu acredito que ele possa render no Corinthians. E por fim, eu quero falar um pouquinho sobre as posições dele. O Lingard, ele pode atuar tanto no meio campo, que é a posição principal dele, mas ele é um jogador muito veloz, ele é um jogador muito móvel, ele consegue jogar tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, e ele consegue jogar de falso 9. O Corinthians vai ter que adaptar isso, porque nós já temos um ataque muito bom, e ele consiste em Yuri Alberto e Memphis Depay. Só que esses caras, eles têm lesionado com uma certa frequência. O nosso Wolverine da Fiel, ele se recupera rápido, e o Memphis Depay tá andando em campo, provavelmente, supostamente, por conta da Copa no meio do ano. O Lingard é 99% de certeza que não vai ser convocado, a menos que ele faça 70 gols pelo Corinthians, aí é outra história. E mesmo assim, o retrospecto dele não é muito positivo. Então ele deve agregar pra gente. Nós não temos mais muitos jogos até a Copa do Mundo, mas eu espero que o Corinthians possa encaminhar bem esses jogos que tem, porque depois da Copa o Corinthians tem muita coisa para fazer. O Corinthians tem Copa do Brasil, o Corinthians tem Brasileirão, o Corinthians tem Copa Libertadores, então a gente tem que pensar na continuidade da temporada, e para nossa continuidade, o Lingard é muito importante, e o Zakaria é muito importante, o Memphis é muito importante, e o mais importante de tudo é esses caras atuarem o tanto que eles sabem, eles colocarem o pé na bola, eles terem vontade de jogar. Agora no dia 11 contra o Curitiba, cara, a gente ficou uma semana sem jogar, a gente teve que ver o Palmeiras ganhando do Novo Horizontino, a gente teve que ver o Novo Horizontino perdendo pênalti, o traidor do Carlos Miguel catando pênalti, porque o Corinthians não pisou o suficiente para conseguir fazer 2 gols no Novo Horizontino, pelo menos levar a partida para os pênaltis, pelo menos tentar. O Corinthians perdeu e não produziu. O Corinthians tenta, mas não pisa. O Corinthians não se esforça em certos jogos. E isso me irrita. Isso me deixa muito chateado. Porque o Corinthians, cara, é assim. O Corinthians conseguiu arrancar o empate do Cruzeiro. Porém, no primeiro jogo contra o Vasco lá,
aqui em casa no caso, na Neoquímica, não jogou bem. Teve uma chance com o Breno Bidon, mas o Corinthians segurou o Vasco. O Vasco não conseguiu fazer nada contra o Corinthians, porque o Vasco é um time limitadíssimo. Já era na época com o Verratti, com o Coutinho, imagina agora, com o Ryan, tá brilhando no Bournemouth, inclusive, muito bom jogador. Eu gosto muito do Ryan, acho ele um tanque, mas ele não é o foco daqui. O foco é, lá o Corinthians comeu a bola, podia ter feito 3, 4 gols no Vasco. Por quê? Porque nesse jogo de ida, os caras tinham um cartão amarelo, eles não iam querer perder o jogo de volta porque sabiam que a chance era bem menor. No jogo contra o Flamengo, renderam pra caraca. Deram 2 chances, 2 gols, segurou bem o Flamengo, conseguiram contra-atacar muito bem. Porque esses caras, eles têm a escolha dos jogos, eles sabem os jogos que eles vão ter mais mídia, eles sabem os jogos que eles vão render mais. E é claro, isso é tudo uma especulação minha, especulação de muitos corintianos, mas eu acredito que seja assim. E a minha opinião final é, eu espero que o Lingard não seja assim, eu espero que ele renda. Por favor, Lingard, tô torcendo por você, não te acho um jogador nota 10, acho o Lingard jogador nota 7, mas um nota 7 para um time que tem nota 6 e 5 é perfeito. Um time que tem o Charles, que tem o Pedro Raul, e quem fala que o Lingard não é uma boa contratação recebendo 600 mil, tem que lembrar que o Félix Torre recebia 1 milhão por mês, o Hector Hernandes, o Hector Bonilha, ele recebia 650 mil por mês. O Pedro Raul, ele recebe em torno de 700 mil por mês. O Lingard vai receber menos que esses caras, claro, sem impostos, mas ele vai receber menos. E a gente tem que pensar que o cara a curto prazo pode render, o cara a curto prazo pode fazer o nome dele aqui no Corinthians. E eu espero do fundo do coração que eu esteja correto nessa minha análise, que ele jogue bem. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like de vocês, eu agradeceria demais. Assistir os shorts do YouTube, eu tenho postado bastante coisa lá. Pode sair um segundo vídeo hoje falando um pouquinho mais notícias do Timão, mas eu quis abordar um pouquinho do Lingard, porque eu acredito que ele vai ser um jogador importante tanto mediaticamente quanto futebolisticamente. É um jogador que atua em muitas posições e vamos ver como é que ele vai render se ele jogar agora dia 11 contra o Curitiba. Se ele não jogar, vamos ver como é que ele vai jogar nos demais jogos. Temos jogos contra o Flamengo já, clássico contra o Santos lá na Vila. Vamos ver como é que vai ser. Grande abraço para todo mundo, beijão, fiquem com Deus. E é isso, vamos para a semana. Acompanhe os shorts, acompanhe os vídeos. E é isso, rapaziada. Tamo junto, obrigado aí.